5 incêndios foram registrados da noite de ontem à manhã de hoje aqui na região metropolitana de São Paulo. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a capitã do Corpo de Bombeiros, Carol Burunzian. Tudo bem com a senhora? Porta-voz do Corpo de Bombeiros. Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, capitã. Noite agitada, né? Bastante ocorrência e é atípico, né? A gente não costuma ter 5 ocorrências de incêndio e relativamente grandes, né? Ocorrências importantes, mas os incêndios começaram, né? Tempo mais seco, inclusive, é um fator que agrava um pouquinho essa questão do fogo. Para início da nossa conversa, a senhora pode dizer onde foram esses incêndios, por favor, esses 5? Vamos lá, começou por volta das 8h20, o primeiro foi na cidade de Tiradentes, um incêndio em residência com uma vítima aqui na Lô Fumaça, né? Fogo, todos eles foram finalizados já, o Corpo de Bombeiros conseguiu trabalhar bem nos 5, né? Então, o primeiro na cidade de Tiradentes, o segundo tivemos na comunidade do Sabão, em Osasco. Foi um incêndio em comunidade, bastante fogo, 4 residências acabaram pegando fogo, um homem de 44 anos sofreu queimaduras, inalou fumaça, então foi uma vítima mais importante. Queimaduras de 3º grau, 50% do corpo, então é uma vítima que preocupa devido às gravidades das lesões aí. E acabou por volta da meia-noite. Aí às 9h48, 9h50, na cidade de Ademar, uma casa foi totalmente consumida pelo fogo, teve colapso estrutural, dano estrutural, então totalmente interditada, uma residência de 35 metros quadrados, também consumida pelas chamas. Campo Limpo também, por volta das 4h40 da manhã, de 10 a 15 barracos queimados, né? Foi um incêndio em comunidade, 10 viaturas foram empenhadas e no início da manhã a ocorrência foi encerrada. E por fim, que foi um pouquinho antes, na verdade, às 3h30, 2 carros alegóricos pegaram fogo na Vila Prudente. Então, 6 viaturas foram empenhadas, também fogo extinto pelo Corpo de Bombeiros e nada mais depois de uma noite agitada dessa. Só 2 vítimas, né? A mais importante com queimaduras aí, mas graças a Deus ninguém letalmente ferido. Esses eventos, muitos deles em comunidades, na avaliação do Corpo de Bombeiros, pode ter ligação ou não? Foram coincidências? A gente não consegue informar a causa, né? A perícia vai dizer. Mas fica um alerta para... Não sabemos exatamente o que aconteceu nessas comunidades, mas nas noites de frio, muitos incêndios eles são provocados por dispositivos que o pessoal acende no interior para aquecer o ambiente. Então, a gente está recebendo uma onda de frente fria que entra hoje, né? Então, as temperaturas elas vão cair e as ocorrências elas acabam aumentando por conta de vasilha com álcool dentro, que o pessoal acende na sala, enfim, próximo de outros materiais combustíveis. Então, o material de propagação também é abundante, né, nessas comunidades. Então, o frio pode ser um fator, na verdade, que aumentam as causas que a gente tem, numericamente, a gente vê uma crescente nessa época de frio, justamente por conta disso. Especificamente nesses casos, a perícia vai dizer o motivo, mas não conseguimos afirmar ao certo. Agora, capitã, muitos alertas são emitidos durante um tempo extremamente seco, como é o dessa época do ano, para esse risco maior de incêndios. Fazia tanto tempo que não chovia aqui na Grande São Paulo, e choveu essa semana, né, no fim da semana passada. O tempo continua seco demais, continua esse alerta grande para os incêndios, a tendência é melhorar nos próximos dias. Qual que é a situação? Agora a gente entra numa operação São Paulo Sem Fogo, justamente pela baixa umidade do ar, né? É histórico nessa época do ano para a gente. Julho até final de setembro, nós temos época de seca, né? Poucas chuvas e o ar fica muito
muito seco também, fica com pouca umidade, o que favorece a propagação de incêndio, principalmente incêndio em vegetação, que é o cuidado que a gente tem. Aqui em São Paulo, capital, a gente não tem esse problema que a gente consegue visualizar diariamente, mas saindo um pouquinho na região metropolitana, principalmente interior, fogo em mato, né, que a gente chamava no passado, hoje fogo em vegetação, é um problema muito sério para todos. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar que esse incêndio comece de forma descontrolada, né? Então, manter terrenos limpos, evitar acúmulo de lixo, não jogar bituca de cigarro. São coisas simples que dependem de ação do homem para evitar o início do incêndio. Então, as pessoas elas têm que ter esse alerta em mente que essa época do ano vai aumentar ainda. Esperamos que não como ano passado, mas a gente espera numericamente, né, matematicamente, espera uma crescente. Tomara que não. E vamos trabalhar para isso, inclusive com o apoio da população, com essa consciência de ações preventivas de incêndio. Sabino bem pontuou que esses casos de incêndio que não são em vegetações, porque na beira de estrada a gente vê bastante mesmo nessa época do ano, mas quando a gente está falando de cidade mesmo, costuma, infelizmente, acontecer em bairros mais periféricos. E aí, nesses casos, quais são os principais cuidados que um ouvinte nosso que mora em uma região onde tem muito barraco, por exemplo, qual o cuidado principal que precisa tomar? Principalmente no interior, né, das residências, evitar a todo custo fazer fogueira dentro de casa, né? Às vezes as pessoas, pela temperatura baixa, a gente sabe que nessa época vai ficar mais frio mesmo, mas as pessoas começam colocando vela, colocando outros dispositivos para aumentar a temperatura. E a maioria dos casos, a gente percebe, né, na ponta da linha lá, que é por conta disso, vela que cai, outros dispositivos perto de materiais combustíveis, sofá, cortina. Então, que as pessoas não usem esse dispositivo. Tentar achar uma outra forma para se manter aquecido. A gente sabe da dificuldade, mas as pessoas têm que ter a consciência de que isso é um risco real, né? Então, evitar outra, né, a gente chama de adaptações técnicas, né, de enfiação, né, Benjamin, aquele monte de fio ligado na mesa tomada que acontece também em curto-circuito e pode provocar um incêndio. Então, são dicas muito simples e todo mundo sabe o que pode e o que não pode dar problema. Se acender um alerta na cabeça, né? Se acender a luzinha vermelha, não faça porque existe a chance de realmente ficar ruim o negócio. Quintzilla está marcando 10 horas e 45 minutos. Gostaria de agradecer a participação da capitã e porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Carol Burunzian. Obrigado. Obrigada, um bom dia a todos. Obrigado, capitão.